Fala galera, beleza? Professor David aqui mais uma vez para estarmos aí aprendendo conhecimento. Hoje nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de Europa, ok? Vamos falar de Europa. Então vamos para a aula de hoje, a aula de Geografia, gente. Vamos lá! Na aula de hoje a gente vai, como eu falei, continuar o que estávamos vendo aí. Na semana passada vimos alguns aspectos econômicos da Europa, muito interessante por sinal, né? Mostramos algumas disparidades, algumas diferenças entre os países, obviamente que muito rápidas, né? Porque não dá para ver tudo, mas a gente tentou abordar basicamente aí todo o conteúdo, não é isso, pessoal? Então hoje a gente vai continuar esse negócio, né? Esse conteúdo, e hoje a gente vai falar basicamente de demografia, de população, de construção populacional, de distribuição populacional dos europeus, beleza? Então vamos lá, galera! Aqui choveu e relampagou. Europa, economia e população, segunda parte. Vamos lá para segunda parte da nossa aula de Europa, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje, ok? Então vamos falar aí primeiro de algumas características, né? Características da população europeia, né? Da população da Europa, ok? Então, algumas características, né, que a gente deve observar na Europa é que as pessoas, né, não são distribuídas de forma igualitária, tá bom? Esse aqui é um mapa de densidade demográfica. O que é um mapa de densidade demográfica? O mapa de densidade demográfica é uma região, né, que é mais habitada do que outra. E na geografia, né, na cartografia, melhor dizendo, a gente utiliza desses conhecimentos, né, para mostrar onde tem mais pessoas e menos pessoas através das cores, ok? Então nota, pessoal, nesse mapa que nós temos aqui, ok? Acompanha aí a setinha comigo, laser, tá? Nota que as cores mais escuras são os lugares onde tem mais pessoas, ok? Então dá uma olhada aqui, ó, nessa região central da Europa, né? Essa região central da Europa basicamente concentra a maior população da Europa. Em contrapartida, vocês vão vendo que as cores elas vão enfraquecendo. E conforme a cor vai enfraquecendo, quer dizer que ali há menos pessoas, ok? Então, o que vai, né, definir essa distribuição no continente europeu? Bom, alguns fatores, como o clima, por exemplo, né? Se a gente vê aqui, dá uma olhada no mapa de novo, pessoal, ó, veja só, aqui onde eu estou apontando o laser, tá? Aqui onde eu estou apontando o laser, a gente tá vendo que são regiões pouco povoadas, né? Aqui, certo? Essa região ao norte, né? No extremo norte. Se a gente for ver, né, o mapa político, isso aqui é a Islândia, né? E aqui a gente tem o trio, né? Finlândia, Noruega e Suécia. Esses três camaradas aqui. Pessoal, é nessa região aqui que nós temos a região, né, polar, uma região super fria. Então, o extremo frio, né, não possibilita, né, que as pessoas habitem, né, determinadas regiões. Então, você vê que, por exemplo, aqui na Finlândia e na Noruega, né, as pessoas elas se situam aqui na pontinha sul do país, né, aqui onde eu estou apontando o meu laser. Certo, pessoal? Então veja, né, que nós temos esse tipo de distribuição, tá bom? Mas não é só o clima, pessoal, que vai determinar onde as pessoas estão habitando, tá? Se vocês observarem aqui, né, nessa região central, vocês vão ver as áreas mais povoadas, né, nessas cores mais escuras.
Bom, por que a maioria dessas pessoas estão concentradas aqui? Pessoal, isso aqui é o que a gente viu na aula passada, que é o centro econômico, financeiro e industrial da Europa. É aqui onde rola, né? Basicamente, toda a geração de emprego, toda a tecnologia, tudo está concentrado aqui, pessoal, né? Nesse centro, tá? Nesse centro da Europa, tá bom? Então veja que esses lugares são mais propícios a fazer ajuntamento de pessoas, ok? Mais algumas informações da Europa, né? Que ela tem mais de 750 milhões de habitantes, tá certo? Você vê que o Brasil, né, é um país que tem mais de 200 milhões, então aqui é um continente, nós somos um país, então só para vocês terem aí, né, a nível de curiosidade. A gente já viu que é uma distribuição desigual, portanto, né, nós temos muitas pessoas morando nessa região central, porém, né, em outras regiões não tem tantas pessoas habitando. E a maior parte da população se concentra nas cities, nas cidades, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são as 5 principais. Primeiro, Londres, tá? Que tá aqui com mais de 12 milhões de habitantes, ok? Então Londres aqui na Inglaterra, né, no Reino Unido, seria aí a mais populosa, né? A cidade mais populosa aí da Europa, tá bom? Em seguida nós temos Paris, né? Paris aqui na França, tá? Com pouco mais de quase 12 milhões de habitantes, né? Então quase encostando aí com Londres, tá bom? Lembrando que isso aqui é de 2015, esses dados, ok? Agora a gente tem Madrid aqui embaixo, tá? Com 6,6 milhões de habitantes, tá bom? A gente tem aqui na Itália, na botinha, nós temos Milão, né? Com um pouco mais de 5 milhões de habitantes, certo? E aqui a gente tem a capital da Alemanha, Berlim, tá? Com um pouco mais de 5 milhões de habitantes. Beleza, pessoal? Então veja, né? A cidade, né? As cidades mais populosas do continente europeu, ok? Lembre-se dessas cidades, são muito importantes. Mais algumas características, né? Aqui a gente vai ver outras características da população europeia. É sobre isso que se trata a aula de hoje, tá bom? Então, o que é que a gente pode destacar aqui, pessoal, né? Primeiramente, a Europa, ela vem apresentando níveis baixos de crescimento populacional, né? Isso se dá, né, em decorrência da queda de natalidade. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, né? A queda de natalidade, ela é gerada ou ocasionada por algum fator ou vários fatores, tá? Então, vamos pensar aqui, né, em alguns fatores que podem cair o número de nascidos, tá? Natalidade é isso, é o número de nascimentos, número de menino que nasce em um determinado período do ano, tá bom? Ou durante todo o ano. Então, né, o que vai atrapalhar esse grande número de nascimentos? O que é? Bom, aí a gente pode pensar, né, coisas que a gente já viu anteriormente. A gente pode, né, ver a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. É um dos pontos que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, quando a mulher está trabalhando, ela não tem tempo para criar o quê? Os filhotes, sim ou não, né? Então, ela fica, né, reclusa a não ter filhos, exatamente para trabalhar, né? Para ajudar nas finanças e ajudar o marido, ok? Outro ponto seria, né, o aumento nas despesas para criar esses meninos. Minha gente, leite, fralda e talco e enfim, o que você pensar de menino novo está extremamente caro. Então é outro motivo dos pais, né, não que na verdade nem são pais ainda, né, mas eles evitam ter filhos exatamente pela carestia que é criar um filho nos dias de hoje. Então, primeiramente, né, a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, quando as mulheres estão lá dentro do mercado de trabalho. Segundo o negócio, né, a brincadeira sai cara, hein? Terceiro ponto é um planejamento familiar mais facilitado, né, com a ajuda de quê? Dos métodos anticonceptivos,
né? E aí a gente pode citar, por exemplo, os remédios, né, que as mulheres tomam para que não engravidem, né? Então aí você tem uma reclusão maior de natalidade, de número de nascimentos, né? Porque esse remédio ele ajuda as mulheres a não engravidar. Outros métodos seriam, por exemplo, os preservativos que são utilizados aí, né, pela população. Então, esses 3 fatores, eles ajudam a reduzir a natalidade, né? Obviamente que tem alguns fatores, né, como autocontrole, né, da pessoa realmente não querer, e enfim, né, abstinência, enfim, tem vários e vários fatores, mas esses são os 3 principais, ok? Outra característica que a gente vê da população europeia é que a expectativa de vida lá é altíssima. As pessoas estão vivendo cada vez mais na Europa. E isso é bom, porque as pessoas estão vivendo, ora bolas, né? A pessoa está morrendo lá com mais de 75 anos, com mais de 80 anos, chegando às vezes 100 anos, né? Quem não quer chegar a 100 anos, né, de idade? Então, é uma expectativa de vida altíssima na Europa. Entretanto, porém, todavia, isso cria o quê? Cria um problema, né, no governo, porque ele tem que criar estratégias, né, para que a saúde do país, né, ele possa atender a essa população. Porque quando a gente tem, pessoal, uma população altamente idosa, né, como é o caso da Itália, que tem muito idoso, né, tanto que agora, né, nesse contexto de pandemia, morreram muitas pessoas lá, porque a Itália é um lugar de muita gente idosa. Então, imagina, né, o surto, o efeito que foi nesse país, tá? Então, o governo ele tem que pensar, né, na questão do atendimento à saúde, tá? Porque um país que há muitos idosos, né, ele vai ter que pensar aí na questão de leito de hospital para quando esse povo adoecer, né? É uma vida de qualidade para esse povo envelhecer com qualidade, né? E a questão da previdência, da aposentadoria. Esses velhinhos vão ter que comer, né? Vão ter que se sustentar, mesmo depois sem poder trabalhar, tá bom? Então, isso é outra, né, característica da população europeia, né? Uma população velha, idosa, principalmente em países como a Itália, tá certo? E o que produz, pessoal, esse número de idosos? Diversos fatores, né? Como melhoramento do saneamento básico, né? Quando a gente tem coleta de lixo, né? E o lixo ele é bem tratado. Quando a gente tem, né, disponibilidade de água, né? Quando a gente tem esgoto, certo? Limpeza urbana, tá? Tudo isso ele vai envolver na qualidade de vida das pessoas. Imagina um lugar onde a gente tem lixo no quintal de casa, num terreno ao lado da nossa casa, né? E ali tá cheio de pneu e cria mosquito, e aí já cria várias doenças, enfim, né? Tudo isso tem que ser pensado. Então, na Europa, né, a qualidade de vida é extremamente boa. E isso, né, faz com que as pessoas vivam muito mais tempo. Tá bom? Então, o que a gente tira de tudo isso, né, do perfil populacional da Europa? Que a população da Europa é uma população extremamente velha. Por quê? Porque a gente tem baixa natalidade, né? E a alta expectativa de vida, tá bom? Quando a gente tem uma baixa natalidade, ou seja, quando o número de nascidos é muito baixo, quer dizer que você não vai ter tantos jovens, como é o caso do Brasil, né? Que nasce menino quase todo santo minuto, não é todo dia, quase todo santo minuto nasce menino no Brasil. Então, é menino com força. Mas veja, quando a gente tem uma baixa natalidade, né? A gente tem uma população que não vai ser jovem, certo? E aí, as pessoas estão vivendo mais. Se a gente já não tem jovem, as pessoas estão vivendo mais, pessoal, veja que a tendência dessa população é envelhecer cada vez mais. E se vocês lembrarem das pirâmides etárias, né? Vocês vão ver que os topos dessas pirâmides são bem mais largos do que
a base, né, da pirâmide etária, tá certo? Então, o que é que a gente resume disso tudo? É que o crescimento vegetativo, né, eu coloquei até aqui no slide, o crescimento vegetativo da Europa é o que? É negativo, tá? Por que eu digo que é negativo? Porque a gente tem uma baixa natalidade, né, e uma baixa mortalidade também. Por quê? Eu não tenho muitas mortes, as pessoas vivem, né, a expectativa de vida é muito boa. A maioria dos europeus, eles vivem mais de 75 anos, né, a grande população. Tá certo? Entretanto, porém, todavia, né, eu coloquei outro ponto aqui no final, que o crescimento da população, não confunda o crescimento da população com taxa de natalidade, tá certo? Eu falei que os europeus, eles não estão produzindo tantos filhos como antes. Mas a população europeia, ela tem aumentado. Mas como? Através da imigração, né? A Europa hoje, por ser um grande centro financeiro, tecnológico, né, um centro industrial, ele atrai, né, muitas pessoas do mundo inteiro para trabalhar ali. As pessoas querem ir para lá. Então, países como a Alemanha, como Espanha, como Reino Unido, né, como França e Itália, são países extremamente atrativos e aconchegantes para pessoas de outros países. Então, pense quantos brasileiros não tem nesses países. Muitos, né? Então você vê, né, que a população de outros países vai para lá somar. Porém, a gente vai ver que isso gera uma polêmica que eu vou tratar no final da aula de hoje. Belezinha? Tranquilo, né? Até aí? Então, vamos lá, pessoal. A Europa é muito rica em cultura, né? Muito rica nas linguagens, em história, e tudo isso teve um começo, tá? E a gente vai ver outro ponto da aula de hoje, né? Que é o que? A variedade étnica e linguística desse continente, tá? Quando eu falo de variedade étnica, né? É a variedade de etnias, né? De povos, de raças, né? Povos não, povos, né? De povos, tá certo? Bom, e a linguística seria o quê? As várias línguas faladas, né, no continente europeu. Bom, pessoal, porque, né, a gente tem o alemão, né, a gente tem o português, a gente tem o espanhol, tem o francês, né, tem o inglês. Olha só quantos idiomas a gente tem dentro da Europa. Fora os outros, né? Tudo isso aqui se deu por causa, né, da fusão dessas três tribos aqui, né? Os germânicos, os latinos e os eslavos, tá certo? Ou seja, todo europeu hoje, né, ele teve origem a partir da mistura dessas três tribos, né, nos últimos 7.000 anos que se passaram aí, tá certo? Então, veja, né, esses povos, né, na época a gente tem os germanos, tá? São os germanos, né, que hoje viraram os alemães, né? Ou seja, a língua germânica, a língua alemã, inclusive o inglês também, tá? Era o povo anglo-saxão. A gente tinha os eslavos, né? Aquele povo ali nórdico que deram a origem, né, à Finlândia, a Noruega, a Islândia. Nós tínhamos também o povo celta aqui no centro, né? Os íberos aqui, né, que deram origem aos espanhóis e aos portugueses, tá certo? Aqui também, né, nós temos outros povos, por exemplo, os latinos, né? Eles surgem aqui na Itália, tá bom? Surgem aqui na Itália, né? O latim, né? E isso aqui vai representar, né, uma grande influência, né, na questão dos idiomas, né? Principalmente, pessoal, nos idiomas que são falados hoje aqui na América, né? No continente americano, ok? Bom, pessoal, a principal, né, miscigenação partiu do encontro da tribo de caçadores de pele morena e de olhos azuis, que vinha lá do Oriente, né, e formado por fazendeiros de pele clara e olhos castanhos, certo? Então, isso aqui é um retrato, uma pintura, né, de possivelmente como era, né, os primeiros europeus, né, que aí se miscigenaram, ou seja, misturaram, né,
Uma terceira tribo de características siberianas também contribuiu para a formação genética europeia moderna, tá certo? Então veja, né, que a gente tinha esse perfil, né, dos primeiros europeus que surgiram naquele continente, certo? A agricultura, né, que surgiu no Oriente, formada pela Síria, Iraque e Israel, antes de se expandir para a Europa há cerca de 1000 anos, né? 7,5 mil anos. Então, veja que a agricultura que surge lá no Oriente, né, ali onde hoje é o Oriente Médio, certo? Surge, e esses caras, eles levam essas culturas para outros lugares, inclusive a Europa. Então, esses caçadores, eles chegam à Europa milhares de anos antes do surgimento da agricultura, né? Então, muito tempo atrás, né, nós já tínhamos aqui pessoas, né, na Europa. A gente pode destacar que era a época glacial, ou seja, a era do gelo, né, uma das eras do gelo. E esses caçadores, né, ainda não sabiam, né, cultivar alimentos, certo? Bom, antes de eu falar sobre a Idade Média, um período muito importante para a gente entender a Europa moderna, né? É interessante a gente fazer uma ponte aqui entre conhecimentos e falar que o ser humano, ele teve essa transição de pele escura para pele clara, né? Para pele europeia, né? Por diversos fatores. Na verdade, dois fatores. Vamos simplificar a coisa, né? Bom, pessoal, como o homem, né, passou da cor escura, né, da cor negra, e chega ali na Europa, ele, né, depois de vários mil anos, eles começam a ficar de cor branca e, né, dando essa nova etnia às pessoas. Bom, nós temos, né, vitamina D na nossa corrente sanguínea, né, no nosso corpo, como no geral. E essa vitamina D, né? Essa vitamina D é quem nos proporciona, né, a coloração da nossa pele. Agora, tem fatores externos que vai determinar, né, se essa pele vai ser clara ou escura. Os primeiros humanos, os africanos, né, ali, eles comiam muita carne, né? E, portanto, muito consumo de carne, né, produz muita melanina. Melanina é exatamente o que deixa a pele escura, tá certo? Então, a gente já tem uma informação bastante útil. Quando o homem ele sobe para a Europa, né, ele muda a sua alimentação porque ele descobre a agricultura. Então ele passa a se alimentar muito menos de carne. E eu falei para vocês que carne também, né, ela produz muita melanina. Então, como o europeu ele consome muito menos carne, né, a pele dele ele começa, né, claro, isso com vários mil anos de duração, né, começa a transição de etnia, né, de pele, de cor de pele, tá certo? E outro fator que também ajuda a pele, né, a produzir essa melanina são os raios solares, né? Ali na África a gente está na zona equatorial. Então isso quer dizer que é uma área extremamente quente e muito ensolarada, vamos dizer assim. Já no norte, onde é a Europa, né, no extremo norte principalmente, nós temos uns baixos, né, baixos índices solares. Os raios do sol são menos intensos. E aí a gente tem, junto com isso, a questão da mudança da base alimentar desse povo, onde eles começam a consumir muito menos carne e, portanto, a produção de melanina fica muito mais baixa, e aí a gente tem o clareamento da pele, tá bom? Então, informação aí, né, em primeira mão para vocês na aula de hoje. E agora vamos falar de Idade Média, né, pra gente não deixar essa aula muito longa. Bom, pessoal, a Idade Média e a monarquia, isso aqui é muito interessante porque na Europa, né, onde é o berço da cultura ocidental, né? O berço aí da cultura que a gente segue, né? Que basicamente todo o Ocidente segue.
Então, falar de Idade Média, né, é falar de processos, né, que se deram. E um desses processos foi a monarquia, né, que surgiu aí na Idade Média. A monarquia, para quem não sabe, é exatamente esse sistema, né, de reis, burgueses e feudos, né? E essas pessoas, elas tinham uma relação e tinham uma hierarquia, né? Como se dava essa hierarquia? Lá no topo a gente tinha os monarcas, os reis, as rainhas, princesas e etc. Abaixo deles a gente tinha, né, os burgueses, que eram os comerciantes, e a gente também tinha os feudos, né, as pessoas feudas, que eram quem trabalhava ali, trabalhava no terreno dos monarcas, dos reis, né, e das rainhas, e davam uma contribuição enorme da produção do que eles plantavam. Eles eram camponeses, né? Então eles plantavam e grande parte da produção ia lá para a monarquia, né? E o que a monarquia dava em troca? Dava terra para eles plantarem para comer, né? Era basicamente essa questão do valor, né? Não se tinha ainda esse negócio de dinheiro, né? Que nós temos hoje, que se eu vou ali com 5 reais e compro 1 quilo de arroz. Não, não é assim, não era assim, né? As pessoas tinham que plantar, todo mundo tinha que plantar, né? Então olha aí, ó, você reclamando da sua vida e o seu tataravô tinha que plantar para comer todos os dias. E quando tinha, hein, pessoal? Porque lembra que a Europa é um lugar onde o inverno é rigoroso. Claro, ali na região norte. Então, no inverno esse pessoal tem que ter comida estocada. Se o ano da safra fosse ruim, né, a monarquia não queria nem saber. Ela queria a grande parte dela e os coitados dos feudos ficariam ali com o resto e teria que passar o inverno inteiro com pouca comida. Então você já deve imaginar as desgraças que aconteciam, né? Fome, peste, doenças, enfim. Mais ou menos esse é o contexto. Tá certo? Então esse processo de formação de monarquia com o poder centralizado na Europa iniciou-se no século XI e se consolidou entre os séculos XIV e XVI. Tá certo? Ao final de alguns séculos, esse processo daria origem a muitos dos países atuais da Europa, como a França, Portugal e a Espanha. Entretanto, ele não ocorreu no mesmo tempo e na mesma maneira em todos os lugares, né? Não é que assim toda a Europa virou monárquica de uma só vez, não, obviamente que não, né? Aos poucos, né, esse sistema de reis e o povo, né? Nós temos ali a mudança aos poucos acontecendo, tá certo? O que a gente pode também destacar é a forte presença da igreja, né, católica romana, né, que surge em Roma, na Itália, e essa igreja ela vai também, né, influenciar muito essas monarquias, né, pois muitos monarcas, né, eles eram submissos ao clero, né? Então a gente já tem uma nova hierarquia aí, pessoal, né? Clero, monarquia, burguês e feudos, certo? Com o tempo, né, isso vai mudando e claro, né, os burgueses eles lutam ali para a monarquia cair e de fato cai. E aí os burgueses eles viram agora, né, eles viram pessoas mais importantes, as mais importantes da época, né? E aí a gente já vai dar início à Revolução Industrial, enfim. É uma história mais longa e não é a ideia dessa aula de hoje. Talvez na próxima a gente já possa tratar dos acontecimentos mais importantes da Europa. Com isso, né, pessoal, a gente tem, né, um desenvolvimento de uma civilização muito, mas muito interessante no mundo, né? Por exemplo, esse foi um dos primeiros mapas, pessoal, da Europa, né? Então veja a semelhança que nós tínhamos com o mapa de hoje, né? Então, o que é que a gente vê aqui? Isso aqui era o nome das vilas, né? E essas regiões, né? Essas cores eram os reinos da época, né? Então, tal reinado, né? Tinha tudo isso aqui de terras, tá bom? Ninguém dizia assim, eu moro em tal cidade, lá no país tal, não.
ele dizia, eu moro, né, no reinado tal, certo? E aí vinha vários vilarejos, né, pequenos povoados enfim, era dessa forma que era dividido, né, a questão populacional da Europa na Idade Média, tá certo? Com o tempo isso aqui virou os países que a gente conhece hoje, né? França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha e etc. Ok? Por exemplo, aqui a gente tem outro mapa, né? A gente tem os reinos mais destacados, como o Reino Franco, né? Que veio da a França, né? Veio se tornar a França, melhor dizendo. Por exemplo, né? O Reino Ostrogótico, aqui que tinha basicamente toda essa parte da Itália, né? O Império Bizantino aqui embaixo, ó, né? Nessa região aqui da Turquia, tá bom? Então, esses eram os reinos naquela época, né? Da Idade Média, muito interessante, tá bom? Simbora? Bom, pessoal, em virtude disso, né? Nós temos uma grande diversidade de línguas, de linguagens, sim, né? Só na Europa, pessoal, são faladas 24 línguas oficiais, tá? 24 línguas oficiais. Então, toda essa mistura de povos, né? Essa divisão, melhor dizendo, né? Mistura não, essa divisão. Toda essa divisão de povos, né? Gerou aí esses 60 idiomas. Porém, tem mais 60 línguas regionais que também são faladas, né? É como se fosse o Tupi-Guarani, que é uma linguagem indígena aqui do Brasil, né? Eles tanto falam português, mas também falam a língua materna deles. Então tem muitos países que falam que eles são bilíngues lá na Europa, né? Então tanto fala um idioma como o outro. Um exemplo que eu trouxe para vocês é o caso da Bélgica. Na Bélgica, né, são falados 4 idiomas. Olha só, pessoal, são falados 4 idiomas num único país, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, nessa região de Bruxelas, né, a zona que fala 2 línguas, a holandesa e a francesa, né? Esse povo aqui que mora em Bruxelas fala francês e fala holandês, tá? Nessa região em rosa, a gente tem a região que fala, né, holandês, né, nessa região aqui, tá certo? Na zona amarela a gente tem as pessoas que falam francês e a gente ainda tem um pedacinho aqui, né, que fala alemão, né? Então veja que esses países são, né, influenciados, por exemplo, ó, aos países que circundam eles, né? Por exemplo, ó, esse pedacinho que fala alemão, ó, ele está próximo da Alemanha, né? Esse pedaço aqui, ó, que fala holandês, ele está próximo dos Países Baixos, né? A Holanda, tá bom? E esse pedação aqui que fala francês, ó, faz fronteira com a França. Possivelmente, né, esse território da Bélgica, né, ele foi tomado durante as guerras, tá? E aí, povos que moravam aqui já nessas regiões, que pertenciam a determinados reinos, eles passaram a estar, né, na Bélgica como país de origem, né? Ou melhor, o país pertencente, tá? Então é muito interessante isso, pessoal, beleza? Aqui choveu e relampagou. Então é isso, pessoal, aula de hoje. Vamos encerrar por aqui, certo? Agora vamos para a nossa atividade, né? O exercise da semana, que eu vou deixar aí disponível para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Vimos algumas informações populacionais e demográficas do continente europeu, beleza? Então, no mais, beijo pra vocês, tchau, xixa, e até a próxima. Espero todos vocês aqui, beleza? Valeu, tchau.